Programa Observadores. Patrocínio Sinobras. Pode construir, pode confiar. Bom dia, estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio, SBT. Esse programa aqui é especial hoje, né? Porque a gente está aí na véspera de Natal, essa semana, Natal de 2025. E hoje nós convidamos aqui um casal de amigos, tem uma força tremenda, que acabou de passar por um grande desafio na sua vida familiar, mas que calcado na fé, calcado na força deles como casal, como família. Tem uma história linda para contar aqui pra gente, uma história de superação, uma história que eu tenho certeza que vai fazer diferença para vocês de casa. Quem não conhece ainda, né? Porque muita gente conhece a história de vocês, o que vocês passaram esse ano. E a gente fez convite com muito carinho para eles estarem aqui hoje, que é o Cliff Gonçalves e a esposa Milena, Cristine. E eles aceitaram, né? O desafio está aqui com a gente hoje, da gente conversar bastante sobre isso. E apesar de vocês verem o peso do que esse casal passou esse ano, vocês vão entender que essa conversa aqui é sobre amor, sobre fortalecimento, sobre fé em Deus, e é por isso que a gente escolheu trazê-los aqui hoje. Cliff, bom dia, bem-vindo. Obrigado, Patrick. Bom dia a todos que estão assistindo nessa manhã. Uma coisa que eu tinha certeza, Patrick, em algum momento eu ia estar aqui com você. Em algum momento eu sabia que isso iria acontecer. Mas a alegria de estar aqui hoje, ela é uma alegria por quê? Porque faz parte da minha missão. Perfeito. E estar aqui hoje como convidado, como esposo, como pai, então, e amigo. Então isso para mim vai ser muito especial estar aqui com você hoje. Não seria tão bom quanto vai ser hoje, porque pela forma como vai ser conduzido e o que nós vamos conversar aqui hoje. Poderia ter sido um convite como gestor, hoje que eu estou numa empresa, profissional, mas é algo que toca muito meu coração. Obrigado mesmo pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Obrigado a você por ter aceitado. Milena, bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia, Patrick. Bom dia a todos. Como a gente estava conversando, o convite veio na hora certa. O luto ele é diferente para cada um, embora não exista régua de dor, né? Uhum. Há um tempo atrás eu estava fechada para esse tipo de acontecimento, né? Eu não via sentido, né? Mas na segunda-feira eu fiz uma promessa e eu prometi para Deus que eu não vou me negar a falar em todo tempo o quanto Deus é bom, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta e que Ele nos sustenta. Então, o seu convite, ele veio na hora certa, que deveria acontecer, porque se você tivesse convidado antes, você teria só a presença do Clipe. Ou não, né? Verdade. Vamos explicar então para a turma de casa por quê, né, dessa questão de vocês estarem falando dessa reticência, né? Eu queria que o Rodrigo... Joga a primeira foto aqui, Rodrigo. Aqui tem a família toda. Por favor. Uau. Aqui tem a família toda. Vamos lá, volta lá. Aqui. Isso aqui é a família de vocês, né? A Melissa, não é isso? A Chloe e o Theo. O Theo é o mais recente membro da família. O Theo já fez 1 ano agora, não é isso? Isso. Vai fazer 1 ano, né? 1 ano que 2 meses? Então é o susto. 1 ano e 2 meses? Vai fazer agora, completar 1 ano e 2 meses agora, dia 22. Certo. Essa aqui é a família deles, pessoal, que já não tem a presença física da Chloe hoje. E uma das partes da nossa conversa é sobre isso, sobre o que aconteceu com a Chloe essa semana. Esse ano, aliás, em 2025. Mas essa foto aqui é agora do final do ano passado, né? Na virada do ano, é isso? Não, essa foto foi do Dia das Mães, em maio. Já desse ano. Isso já no Dia das Mães. Então, essa aqui é a família deles, completinha, num momento de felicidade, esse ano, em 2025. Mas antes de contar esse desafio que aconteceu na vida de vocês, eu queria voltar lá atrás, mais um pouco, para falar primeiramente do amor de vocês, como vocês se conheceram, como é que foi a primeira vez ali, quem esbarrou em quem? Vai lá, Cliff. Eu estava recém-chegado dos Estados Unidos, eu estava em 2016,
retornando, morando um tempo nos Estados Unidos, recém-chegado no Brasil, eu tava com o coraçãozinho bem fechado, assim, né? Não tava pretendendo me envolver com ninguém, era casa, trabalho, igreja, casa, e era nesse ciclo. Foi quando eu fui convidado para compartilhar uma palavra na igreja, e nessa igreja, a primeira vez que eu fui convidado, as pessoas ficaram, né, gostaram do que eu compartilhei ali, e aí as amigas ficaram conversando e falaram assim, olha, ela não estava presente, ela estava viajando para o Mato Grosso do Sul, que é a região que ela era de lá. Minha família é de lá. E aí foi quando me convidaram novamente, e aí ela estava. E aí foi tão engraçado que a minha sogra, quando terminou a mensagem, minha sogra chegou conversando lá comigo. Assim, hoje sogra, na época hoje não. Sogra, na época não. Na hora era a irmã Ruth. E aí ela chegou, olha que pena que você tem namorado, se não tivesse namorado eu ia te apresentar para minha filha. E aí foi quando eu falei assim, quem é sua filha? Ela falou assim, é aquela ali. Eu falei assim, não, eu não tenho namorada não. Eu não tenho namorada não, eu sou solteiro. E aí foi quando, depois disso, a gente se conectou com a rede social, ficou conversando, trocando mensagens. E em 5 meses, nós estávamos casando. Em 5 meses a gente estava casando. Antes você só se conhecia de vista. Nem de vista. Se conhecia nesse A primeira vez que eu vi Milena foi assim, eu vinha já a Marabá uns 2, 3 anos nas férias. Certo. Eu já tinha vindo acho que umas 2 vezes, acho que essa era a 3ª ou a 4ª, não me lembro bem, assim. Só que até então eu fazia faculdade de Direito em Campo Grande, minha família é do Mato Grosso do Sul, e aí eu tinha terminado já a faculdade, estava trabalhando no escritório de advocacia, e aí meu pai e minha mãe fez a proposta, eles falaram, por que você não fica aqui e tenta estudar para um concurso, para algo melhor, né, e tudo, e eu vim a Marabá e eu saí daqui assim detestando a cidade. Né, detestando a cidade, mas eu tinha uma prova de um concurso para fazer lá. Então eu fiz um bate e volta. Eu já tinha decidido, né, morar com os meus pais, fiz um bate e volta. E olha que interessante, eu decidi morar com os meus pais e no Mato Grosso do Sul eu frequentava a Igreja Batista. Sim. Como os meus pais frequentam a Igreja Assembleia aqui, eu acompanhando eles, como eu era solteira, né, acompanhei eles na Igreja Assembleia. Né, eu não quis dividir a casa. E aí a minha mãe que me apresentou pra ele. Eu fiquei morrendo de vergonha, hoje mas minha foi a sogra. minha mãe que me apresentou pra ele. Então, tem que agradecer a minha sogra. Meu mãe, pelo amor de Deus, não faz E ela isso. ficou sem graça mesmo, assim, Sim. na hora, né? Aí depois desse período, tu voltaste não para os Estados Unidos. Então, aí nesse período, isso foi em 2017, né? Aí em 2018 nós casamos no civil, né? Eu já tinha escutado uma história que ela tinha sido noiva, então não podia correr o risco. E eu falei assim, não, tem que casar com essa mulher. Então em 5 meses nós casamos. E aí teve uma oportunidade da gente voltar de férias só para os Estados Unidos, né? E nós casamos em 2018, aí em 2019 foi quando eu tive um convite para voltar lá, os amigos convidando. Nós tivemos também o casamento religioso e a festa, né? Só que antes do casamento do religioso, né, e nós íamos preparar para isso, para o casamento religioso. Naquele momento, por questões financeiras mesmo, a gente não tinha como fazer o religioso. E aí foi quando um casal de amigos dos Estados Unidos, né, que hoje eles me apadrinharam, assim, hoje são como uns pais, assim, para nós. E aí foi quando eles fizeram o convite e falaram assim, olha, eu falei para ela, e ela falou assim, eu não vou para os Estados Unidos se nós não tivermos nossa cerimônia religiosa primeiro. Perfeito. Isso foi o quê? Ela falou isso, quando foi na outra semana eu já organizei tudo, falei assim, ó, tá aqui, só escolhe a cor, tudo, tal, local, o nome da pessoa é essa. Não, dá um parênteses, Não, me dá um parênteses. Porque essa fala, o objetivo era burocratizar, não funcionou. Então, né? Não, me dá um parênteses, que eu pesquisava algumas coisas e tudo, e algumas vezes ele chegou a ser incisivo comigo, porque o Cliff, ele tem um negócio assim, é melhor não criar expectativa do que ser frustrado, né? Então, assim, às vezes ele falava assim, amor, você fica tanto tempo olhando coisas de casamento e a gente não tem como fazer isso agora. Aí eu falava para ele, eu não tenho como fazer agora, mas um dia eu vou fazer. E todo mundo falava assim para mim, depois que casa no civil, não casa no religioso mais não faz festa mais não. Aí quando ele veio com a proposta, né, da gente fazer a viagem, aí foi quando deu checkmate, né? Falei, eu aceito
que você quiser, meu querido. Onde você for, eu vou. Onde você pousar, eu pouso. Onde você dormir, eu durmo. Pronto. Com a festa feita. Aí ela aceitou, então nós viajamos. Aí realmente nós viajamos para os Estados Unidos em 2019. E aí foi quando nós tivemos uma proposta para ficar lá. E aí nós decidimos ficar uma temporada nos Estados Unidos, né? Foi quando ela teve esse tempo lá, essa experiência comigo nos Estados Unidos. Isso é muito bacana. Em 2019. E o casamento saiu como você queria? Não, o casamento saiu infinitamente melhor do que eu queria. Porque é algo que vai coincidir com o nosso assunto de hoje, né? Sim. A questão do nosso ciclo de amizade. Os nossos amigos, eles abraçaram a questão do nosso casamento, do nosso evento, como uma realização deles também. Ah, que bom. Então, nós somos muito abençoados, sabe? Nós ganhamos foto, nós ganhamos som, nós ganhamos muita coisa. E justamente, foi num curto espaço de tempo, a gente falou assim, a gente não tinha recurso, mas na verdade a gente tinha amigos que se juntaram, né, providenciaram isso, ajudaram nisso, suportaram nisso. Então, assim, tudo foram os amigos e ficou mais bonito ainda, sabe? Ficou muito mais legal isso. Eu tô entrando um pouquinho na intimidade de vocês, de contar como vocês conheceram, porque eu acho fundamental porque a gente vai conversar depois. Com certeza. Eu quero que as pessoas de casa entendam como vocês forjaram a família de vocês. Então, já tá funcionando, porque eu tô vendo que a gente tá contando, em tudo vocês atribuem a fé de vocês, mas, sim, né, as coisas divinas, e isso sempre foi uma construção na família de vocês, não é isso, Milena? Sim, tanto é que eu tenho algo interessante do meu vestido de noiva. Eu queria um vestido de noiva simples, eu queria que ele fosse ombro a ombro, eu queria assim, e eu já tinha ido em alguns lugares e os valores altos, né? Principalmente porque assim, os vestidos que a gente achava mais bonitos eram os vestidos de coleção nova, alguma coisa assim, né? Até que o Cliff tem uma amiga que falou assim, amor, vai com ela, que ela tem um tine, assim, ela tem um... Gisele, né? E aí... É a Gisele da organização. Gisele, obrigado, viu? É a oportunidade de te agradecer agora. Obrigado de coração. E a Gi não pra gente usar um termo simples, maior casamenteira de Marabá. Verdade. Literalmente. E aí a Gi não só ela me achou encontrar um vestido que tinha um volume, mas não era muito, e também não era pouco. E aí ele era tomara que caia. Eu falei, não uso tomara que saia. Não tem quem faça. Aí ela, não, mas eu tenho um bolero ali que dá pra colocar aqui por cima e não sei o que, aquele jeito de Gisele, de dar um jeito pra tudo, né? E ficou lindo. Ficou algo bem clássico, né? Só que daí eu saí de lá e falei, cara, e agora? Como é que tá esse valor, né? Aí eu, não sei se foi nesse dia ou se foi um dia depois, o Cliff falou assim, amor, relaxa que a gente vai dar um jeito, eu me acerto com a Gisele. Uma prima minha ligou e falou que ela gostaria muito de ajudar com a gente no casamento, e ela falou assim, o que falta? Eu falei, prima, a gente não tem muita coisa assim ainda, né? A gente ainda tá se organizando e tal, e eu não tinha coragem de falar valor, assim, tudo. Ela falou assim, é o seguinte, vou transferir um valor X para sua conta, você faz o que você quiser com esse dinheiro. E era o valor exato do vestido. Por isso que você disse que cada coisa foi acontecendo, né? De uma forma. Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o Cliff, com a Milena, aqui atrás nessa foto a família deles completa. E estamos falando aqui justamente o assunto são eles, a família deles, a construção de família deles. Eu peço que você continue conosco, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já aqui no SBT. De volta com o programa Observadores aqui na TV Correio, SBT. Quero lembrar você de casa que os nossos programas anteriores, assim como esse aqui, na íntegra, estão lá no Observadores Marabá no YouTube. Basta você digitar Observadores Marabá que você encontra com muita facilidade os programas anteriores. Aproveita, deixa um joinha lá pra gente, né, um ok. Hoje a gente está recebendo aqui esse casal abençoado, o Cliff e a Milena, contando sobre a formação da família deles. E vamos agora, inclusive, começar a falar sobre o enorme desafio, o maior desafio da vida deles, que ocorreu nesse ano, em 2025. E eu vou pedir para o Rodrigo começar colocando uma foto aqui na tela. Isso aqui foi o 2025 de vocês, não é isso? A virada do ano, a família completa. E... as crianças, a mais velha é a Melissa, não é isso? Isso. Melissa, 5 anos hoje. Como é que foi a concepção da Melissa? Vocês tinham planejado? Como é que foi? A gente já estava esperando a Melissa, né?
Eu havia tido um aborto espontâneo anterior. Então, a Melissa, assim, foi uma grande alegria, né? Porque da parte do meu esposo também, minha sogra só tinha netos. Sim. A Melissa foi a primeira neta. Só que foi na época da pandemia. Né? Então, assim, o Cliff não pôde participar do parto, mas graças a Deus foi muito saudável. A Melissa nasceu muito saudável. Ela tá com que idade agora, Melissa? Com 5 anos. 5 anos. Muito saudável. Que é a mais velha. E a Chloe depois, também foi planejado? Assim, não foi aquela coisa... Na verdade, nós sempre esperamos filhos. É. Nós nunca falamos, agora vai ser, ou não, agora não é o momento. Eu não estava prevenindo. Nós a gente sempre nós desejamos ser pais, filhos. Então, quando a Chloe veio, foi outra alegria grande demais, assim. Foi. Em circunstâncias diferentes. Melissa, por exemplo, quando eu tive a notícia, a gente estava recém-chegado dos Estados Unidos e a gente ia esperar um momento, porque a gente estava esperando um processo para voltar para os Estados Unidos. Certo. Foi quando veio a pandemia, então todos os processos, foi tudo cancelado, então nós ficamos. E aí foi quando ela me deu a notícia. E eu não estava trabalhando, eu estava em casa, a gente tinha uma reserva, a gente estava usando essa reserva de emergência. E aí foi quando ela me deu a notícia. Então a alegria se explodiu. Quando a Chloe veio, a gente já estava numa situação melhor, a gente já estava, financeiramente já estava melhor, estava ali com planejamento familiar. E já não era pai novato, né? Já não era mais pai novato. Então a Chloe já vem assim para... Não, foi uma alegria muito grande. Assim. A Chloe ela foi uma sortuda, porque assim, ela desfrutou de mim com uma maternidade infinitamente mais madura, mais leve, com menos cobrança, sabe? Enfim. Mas na gravidez da Chloezinha, eu tive com 7 meses, eu descobri uma trombose, 2 trombos na perna esquerda. No 6º mês, né? No 6º, ficou 3 meses. Fiquei 3 meses tomando injeção. E eu tomava dose plena porque foi algo considerado assim de alto risco, na verdade, pra mim, né? Pra você. Pra mim, na verdade. Pra ela não tinha risco. E a mas graças a Deus deu tudo certo. Foi eu que escolhi. Mas inspirada em quê? Você viu em algum lugar? Pelo significado. É muito lindo esse nome. Pelo significado, né? Que significa... Aquela quem busca, né? Aquela quem busca. E também quando você vai no Google, frutífera, fértil, pessoa que frutifica. Perfeito. Né? E Chloe eu gostei porque é um nome que pode ser pronunciado tanto no Brasil quanto fora. Em qualquer lugar que ela estiver, Chloe soa bem, sabe? Na Europa, Chloe, eles vão falar com I, né? Não com E. Aqui no Brasil a gente fala Chloe com E, né? Então eu falei assim, é esse o nome, vai ser esse. E o Theo, como foi que aconteceu o Theo? Então, mas o Theo veio assim também daquela mesma forma, a gente não tá, né? Mas eu queria que viesse o menino. O Theo, a Milena não tava... Na verdade, a gente estava tentando de alguma forma... Eu tive uma recomendação médica não ter, da médica vascular de que eu desse um espaço de no mínimo 2 anos para engravidar novamente. E a gente estava com a troca de plano de saúde e eu estava analisando a possibilidade de colocar o DIU. Ela estava analisando isso, mas enquanto Deus é maravilhoso que... antes dela decidir, o Theo veio. Não, mas o Theo foi um susto pra mim. Pra ela, foi um susto pra ela. Mas no pensamento de vocês, o próximo filho seria legal que fosse menino? Vocês chegaram a pensar nisso? Não, a gente não tinha, assim, claro, eu realmente, eu sempre, na verdade, depois da Chloe, aí eu gostaria de ter um menino, mas a ideia de ser pai de menina, cara, eu amo demais, assim, é muito bom ser pai de menina, assim, é muito bom mesmo. Então, o Patrick tem o mesmo sentimento. Eu não esperava, porque na minha cabeça, eu não sei porquê, mas eu tinha adotado a ideia, assim, de daqui só sai menina. Rapaz, eu falei assim, como é que vai ser pai de menina? Eu tinha adotado essa ideia, porque eu tava muito realizada, né? Aquele mundo de laços, de arrumar e tudo. E, na verdade, com os 3, eu sempre fui muito realizada com a maternidade, né? Com os meus filhos, eu agradeço a Deus por isso. Então, assim, se viesse outra menina, eu ia ficar igualmente feliz. Quando eu descobri que era um menino, foi assim... E agora? E agora, José? Como lidar com o menino, né? Gente, volta a foto aqui, Rodrigo. Então, assim, as coisas foram acontecendo, um turbilhão, né? Isso. Veio o Theo no momento que você estava pensando em dar um tempo ali entre uma gravidez e outra. Foi. O Theo vem, gravidez deu tudo certo. Graças a Deus, certo. Tá aqui a família completa, 2025 de vocês, né? Tá aqui o álbum da família completa, né? Isso aí. Então, 2025, né? Era para ser esse ano,
perfeito, né? O ano, né, de estamos aqui com a nossa família, o nosso álbum de família completo, vamos seguir. De repente, as coisas deram uma reviravolta, né? Dias no eu queria saber primeiramente, qual foi o primeiro momento que vocês perceberam que a Chloe estava dodói? Eu vou falar porque foi eu que estava em casa, assim, na verdade o Cliff também estava, mas assim... A gente pode falar até no domingo já, né? A gente foi a gente estava num comemoração de aniversário de um sobrinho nosso, e no domingo à noite, e aí nós voltamos para casa, tudo normal até então. Na hora de colocar a Chloe para dormir, a Chloe começa a ficar muito incomodada, né? Então eu faço ela dormir deitada no meu colo, elas estavam dormindo juntas, isso aí, Chloe, e aí ela estava dormindo no meu colo, e ela começa a ficar muito agitada, e ela vai e vomita. Aí eu chamo a Milena na hora, Milena, vem cá que a Chloe vomitou. E aí ela começou a dar apresentar febre. Aí já na segunda-feira, né? Foi. Aí na segunda-feira... Isso era que mês? Isso era no mês de julho. Mês de julho. Na segunda-feira, ela ficou assim, estado febril, mas sem febre alta, sem passar de 38. Ela não passava de 38. Isso. E ela tava muito ativa, tipo, brincando em todo o tempo. Comendo. Com a Melissa, se alimentando bem. Ela era muito apegada à mamadeira, né? Sim. Então, assim, tinha a de suco, tinha a de leite. E ela pra cima e pra baixo com aquela mamadeira. Elas estavam de férias, né? Do colégio. Tinham participado de uma colônia de férias uns dias antes. Então, assim, saudável. A vida da Chloe até aquele momento era de uma criança plenamente saudável. Em pleno desenvolvimento. Sem nenhuma intercorrência. Nada. Assim, e muito desenvolvida. Muito desenvolvida, assim. Gaiata. Gaiata. Não só a Chloe, mas todos os nossos filhos sempre teve um acompanhamento, né, como de recomendável, médico, né, dos meses certinho, de 1 ano, 2 anos. Então, sempre com acompanhamento, tudo certo, assim. E aí ela era assim, era mais animadinha da turma, né? Ela trazia mais a alegria, aquela coisa dentro de casa e tal, copiando tudo da Melissa, né? Já reclamando do Theo ali, assim, papai, ó, Theo. Ela se sentia ciumada de não ser mais o bebê da casa? Não, a gente fala que lá em casa não tem ciúmes. A gente fala assim que já é pra cortar, né? Já não tem. Na verdade, ela teve um pouquinho de carência, assim, né? E, inclusive, quando eu engravidei do Theo, eu olhava pra Chloe e chorava porque era isso que eu pensava. E agora, o colo? Né? Mas mãe é mãe, né? Sim. Eu lembro que eu tava assim, tinha feito laquear, porque no Theo eu fiz a laqueadura, né? Por causa da trombose, enfim. E eu na poltrona, tinha hora que mesmo sem poltrona eu dava um jeito de pegar ela. E sentindo muita dor ainda, né? Mas dava colo pros dois. Na verdade, às vezes eu deixava o Theo com outras pessoas e dava colo pra Chloe. Parêntese. Então, posso entender da tua fala que se não fosse a tua questão de saúde, não haveria mais filhos aí, Cleif? Com certeza. Não, com certeza. Ai, amor. Viria. Assim, a gente tava negociando pra ficar assim, nem você nem eu, 4. Mas era 5, acho que era um número bom, 5. Não sei. Aí, pra mim, 3 tava perfeito. Por isso que o terceiro, assim, a gente tava pensando logo gêmeos, que aí... Deus é bom. Mas sim. Gente, então tudo foi muito rápido, então, né? Muito rápido. Não, em uma semana. Sim, aí vocês internaram ela já. Então, aí ela passou, apresentou febre na segunda. Ela teve a segunda, estado febril, né? Febril, só Mas febril. também não vomitou mais, né? Ela reclamava dores de cabeça? Nada. Então, o que acontece? A Chloe, ela falava bem, só que assim, eu não sei se ela tinha maturidade de falar assim, mamãe, a cabeça, entendeu? Porque o que eu percebi foi ela mais carente, ela querendo ficar no colo. Ela queria mais colo. E até então, eu tava ali, né? Tinha a pessoa me ajudando com a casa, e eu pegava ela no colo e ela ficava bem. Então, o que eu pensava? Se eu pegar ela no colo e ela continuar ruim, tem alguma coisa errada. Mas como eu pegava ela no colo e ela ficava bem... Sim. E aí nós esperamos, assim, né, ver se piorava ou não, mas não piorava, só naquele estado febril. Aí ela se alimentando, só tava mais carente. Aí quando chegou na terça-feira, que aí ela apresentou ainda pela manhã, né, Milena? Na hora do almoço eu volto pra casa, meio-dia. A gente tomou café da manhã com os amigos. A gente tomou café da manhã com os amigos. E ela todo o tempo tranquila. Quando foi no meio-dia, eu voltei pra casa. Quando era meio-dia, e aí eu cheguei em casa, e a Chloe, quando eu chegava em casa, ela gritava, né? Papai! Ela podia estar na mesa, se ela tivesse com a boca cheia, ela falava, papai! Então ela sempre dava aquele grito. Quando eu chego em casa, que eu abro a porta, ela tá no sofá, tomando suco na mamadeira. Ela já tinha almoçado, aí ela só fala assim, já tinha almoçado. Aí ela só fala assim, papai... Eu falei, amor, ela tá bem moidinha assim. Foi. Aí ela tava bem mesmo, aí eu fui, abracei, brinquei com ela.
ela não deu muita moral. Foi muito rápido. Quando eu sentei na mesa pra almoçar... Aí o Cliff sentou na mesa e eu sentei, só que eu tava até meio de costas, assim, né, pra ela. No caso, ela tava no sofá, na lateral, assim, né. Aí eu até brinquei falando assim, agora ela tá... Como é que eu falei? Eu quis dizer assim, agora ela tá tranquila, né? Mas passou amanhã querendo colo. Passou amanhã querendo colo. E eu tava já cansada, porque a Chloe pesava 15 quilos. Então eu tava assim, amanhã com 15 quilos já. E aí foi quando a Milena olhou pra Chloe. Aí eu falei assim, né, filha? E olhei pra ela. Quando eu olhei pra Chloe, ela tava com uma madeirinha de suco. E na hora que eu olhei, foi no exato momento em que ela parou os olhos. A mãozinha dela foi pro lado, caiu a mamadeira e o suco escorreu assim dos dois lados. Na hora ela falou assim, Cliff, a Chloe. Aí eu peguei um pano, né? Aí na hora, quando eu vi que ela aí deu aquele perdido, né? Olha chama de ausência focal, quando o olho fica estático, assim, parado. Né? Não, na hora. Só peguei, Patrick, assim, não vou levar agora. Eu só levantei da mesa, não cheguei nem a triscar no prato. Levantei da mesa, peguei a chave. A gente tinha acabado de servir a comida. Peguei a chave, ela já pegou ela no colo, entrou no carro, foi no banco da frente mesmo. Eu gastei da Nova Marabá, da Folha 32, até o São Lucas, no Novo Horizonte, 5 minutos exatamente. 5 minutos eu gastei. Eu lembro que eu peguei um paninho assim e coloquei nela e falei assim, filha, vai molhar toda a sua roupa. E na hora que eu levantei ela assim, ela mole. Aí eu, Cliff, corre, não, foi na hora, assim. E no carro, nós já fomos orando ali, intercedendo. E aí no carro ela começou a apresentar uma convulsão, né? Não sei se chega a ser convulsão, mas ela começou a já... Ela começou a... Era o líquido ainda a babá, a babá, assim. era. Só que ela não tava com os outros sintomas de convulsão. Ela não tremia, ela não tinha rigidez, nada. Ela não tinha nada. Nesse dia a Chloe nunca mais voltou pra casa. Não, foi emendando uma internação na outra. Foi. Desse dali dia vocês já emendaram pro regional? Aí nós fomos para São Lucas. Depois nós, como a estrutura tinha uma estruturazinha melhor, né, nós trouxemos ela para Nova Marabá também, né, ali para Metro, ali onde funciona hoje o sul do Pará. E aí foi quando viu que ali já não... Tipo assim, o caso dela só estava se agravando. Ela só tava rebaixando. Na verdade, assim, voltar um pouquinho, porque assim, ali no São Lucas, quando eu entrei com ela nos braços, ela tava imóvel, né? Eu entrei, socorro, tipo assim, aquela coisa de... Desesperada assim mesmo, assim, né? Aquele desespero. E o médico que nos atendeu, ele viu a gente entrando, e na hora que eu coloquei ela na maca, ela voltou como se nada tivesse acontecido. Normal. Inclusive, assim, as pessoas que não conhecem, pesquisem sobre crise de ausência. É uma espécie de convulsão que não tem os sintomas clássicos, né? Mas o cérebro tá dando ali um curto-circuito, né? Quando ela voltou assim, eu fiquei tão admirada que eu falava assim pro médico, o meu esposo também viu, ela não tava assim. E aí ele falou, calma, mãe. O que ela teve foi uma crise de ausência, eu sei o que é isso. E aí ele já começou a falar pra gente que não era algo simples, né, e tudo, a gente ficou em observação ali. Aí na quarta-feira, sim, ela teve uma crise convulsiva clássica e muito assim, difícil pra gente, muito difícil pra mim, eu tava sozinha com ela. A Milena só mandou os vídeos pra mim, assim, foi horrível ver aquilo. Horrível. E quando foi na terça, uma coisa assim que mexeu muito comigo, porque ela deu entrada na terça, né? Então, quando foi na terça, eu fiquei à tarde com ela lá e a Milena voltou pra casa pra descansar, porque ela tava muito cansada. Eu amamentava. Sim. E aí, eu fiquei com ela, cara, e eu falava assim, filha... Aí ela acordou, teve hora que ela acordou, e ela falou assim, papai quer ir pra casa, papai, leva pra casa, papai. Aí eu falava assim, calma, filho, papai vai levar você pra casa, calma, você vai pra casa. E ela querendo ir pra casa. E assim, isso mexeu muito comigo, né? E eu tenho trabalhado muito isso, porque eu falei pra ela que ia voltar, que ia levar ela pra casa. Eu falava assim... A gente falou pra Melissa, né? Assim, não, papai vai levar você pra casa. E na verdade, ela nunca mais voltou pra casa, pra nossa casa. Né? Hoje a gente acredita que ela voltou pra casa do Pai Celestial, né? Sim. Dali emendou pro regional, né? Teve internado no regional, não foi? Aí a gente, quando a gente tava na Nova Marabá, já na Metra, ali, né, no sul do Pará, e aí viu que o caso dela tava se agravando, já não era uma coisa tão simples, o plano já foi acionado, já foi ver algumas outras soluções, mas o local mais estruturado para receber ela era no regional, mas ela teve que ser encaminhada para o municipal, fazer todo aquele processo de regulação. Sim. E aí depois que conseguiu uma vaga,
ela conseguiu uma vaga e ela foi pro regional. Assim, Foi quantos dias de regional? O regional Um dia. foi só de quinta para sexta e de sexta para na sábado. verdade, 2. 2 Patrick, dias. mas assim, só para deixar claro, né? Qual era o quadro dela? Sim. O quadro dela é que a gente entendeu isso quando o neurocirurgião fez a coleta do líquor, que é um exame da coluna. Ela estava em constante estado convulsivo. Por que acontece? Ela voltava à consciência. Só que assim, ela ficava indo e voltando e ela ficava fazendo ausência focal. Então, assim, a ausência focal, ela é uma espécie de convulsão. Entende? Sim. Eu não sabia disso. Porque a gente acha que convulsão é quando a criança tá sem o controle ali, né, e Sim. tudo. E nem sempre, É. né? Então, assim, qual era o quadro dela? Um estado constante, convulsivo, mesmo com os remédios, não estava parando, porque ela já estava tomando anticonvulsivante, ela já tinha sido passada por uma pediatra, tinha iniciado medicamento para quadro infeccioso, mesmo os dados dando muito baixo, assim, eles consideraram a febre e tudo. Já no segundo dia, virou o quadro para encefalite viral, então eles já entraram aí com outro tipo de medicação, né, com a ciclovir. E mesmo assim, era como se nada dava efeito. Mas todos os exames que estavam sendo feitos, quando olhava, tava tudo ok, tava Dava tudo bom. normal, Sim. tudo bom, assim. Não dava alterações. Os médicos ficavam assim, como pode, assim, tal, não conseguiam ver nada, estavam... Em que momento vocês decidiram que tinha que levar embora daqui? No regional, na verdade, a gente viu a carência, aí foi uma... Vocês estavam lidando com neuro até então, imagina. Não tinha entrado o neuro ainda, porque o único neuro que entrou foi um neuro cirurgião, Dr. Márcio, Dr. Márcio Eu Costa. entrevistei aqui, pessoa maravilhosa, grande Mas profissional. muito mesmo, porque ele recebeu um convite para ir fazer o exame do líquor, e ele estava no horário de almoço dele, e o Dr. Fernando Tranqueira, que é do plano, que é o coordenador, que deu uma assistência assim enorme para nós, e aí ele entrou em contato com ele, porque é amigo dele, falou, cara, vem fazer esse exame para mim, é uma menina. Aí na hora ele não resistiu e foi fazer, e aí ele falou assim, olha papai, eu vou falar para vocês, o caso dela é neuro. Não, na hora da coleta, ele ele chamou a gente, ele falou assim, você tá vendo isso aqui? Ele falou 10 de 10, que não vai apontar nada. Nada. Pela minha experiência, tá perfeito aqui. Ele falou assim, corre com ela daqui. Então, Ela precisa de uma ela precisa de uma neuropediatra. Era neuropediatra. No caso dele, é neurocirurgião e adultos. Ele falou assim, é outro campo, é outra... né? Outra coisa. É outra coisa. E aí foi quando eu conversei com o Fernando falou assim, não... Então, assim, a melhor estrutura é o regional, em Marabá. Mas enquanto isso, eu já vou estar vendo outros lugares para tirar ela daqui. Aí foi quando a gente foi pro regional. No regional, na quinta-feira, ela deu entrada no regional à tarde, finalzinho da tarde já. E aí foi quando ela precisava fazer uma ressonância. Ela precisava da ressonância. Eu vou citar nomes. Sim. O médico que a recebeu foi o Mason. Sim. O Dr. Mason. Fantástico, assim, porque ele recebeu inúmeras outras crianças também que chegaram lá do municipal para lá. Ele atendeu essas crianças e ele viu que o caso da Chloe tinha essas particularidades de vários exames, de não apontada, ela continuar com a ausência focal, entendeu? E ele pegou e abraçou a causa da Chloe. Ele pegou e falou, gente, eu preciso fazer alguma coisa por essa criança. E ele subia e descia. Ele ia na médica intensivista, né, que é a doutora Cláudia, ele voltava, ele subia, ele descia, entendeu? Foi um grande sustentáculo para vocês naquele minuto. Gente, naquele momento estouramos esse bloco, tá? Já a gente retoma essa parte da conversa. Você que ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o Cliff e a Milena, contando a história de vida deles, da família deles. Nesse momento a gente falando especificamente sobre a Chloe, filha que eles perderam esse ano. A gente vai para um rápido intervalo, mas se você continue conosco, a gente tenho certeza que você precisa ouvir essa história aqui um bocado. A gente volta já já. De volta com o programa Observadores aqui no SBT. Bom, você está aqui conosco essa manhã. Hoje estamos recebendo aqui esse casal maravilhoso e abençoado, que é o Cliff e a esposa Milena, dividindo conosco aqui um pouquinho da vida deles, da vida em família, e sobre a Chloe, que é a filha, a segunda filha do casal, que eles perderam esse ano. E o objetivo de trazê-los aqui hoje era que a experiência do que eles viveram
de uma forma tão intensa, tão rápida, né, da partida da Chloe, possa ser de alguma forma, né, um paradigma para alguém, outras famílias que venham passar por uma situação como essa, de uma doença repentina, que inclusive nunca se teve nem resposta do que exatamente, né, nunca se teve um diagnóstico completo do que realmente aconteceu com a Chloe de uma hora para outra, né, em casa, com a família, com os irmãos, vivendo plenamente, de repente tudo mudou, e em 2 meses a Chloe partiu. A gente fechou o bloco anterior vocês falando sobre o hospital regional e citando inclusive os profissionais que indicaram para vocês que te levassem daqui, e a partir dali a Chloe foi levada para São Paulo, capital, não é isso? Isso. Já estava claro para vocês que o local que vocês teriam o máximo de acesso para que realmente salvasse a Chloe seria São Paulo? Na verdade, foi uma busca incessante, porque outras pessoas começaram a se envolver, porque a gente não encontraria local, a gente estava procurando um local que fosse uma UTI pediátrica com especialidade neuropediátrica. Perfeito. E aí, quando e aí não encontrava próximos, e aí foi procurando, quando uma amiga nossa entrou em contato com um amigo dela, que é promotor, e ele falou assim pro plano: o que vocês estão precisando? A gente está precisando disso, disso, disso. Pois ele mesmo foi atrás, procurou e achou em São Paulo, né, Hospital Santa Marcelina, lá no leste de São Paulo, né, em Itaquera. E lá tinha. Ele entrou em contato com o diretor da UTI, e aí ele linkou isso e passou para o plano de informação. O plano já fez a regulação, transferência dela, e conseguimos. Lá ela estava no hospital, assim, com toda a referência que fosse necessário. Se for depender da medicina, era o lugar que seria viável para ela. Só um de vocês foi com a Chloe no primeiro momento? Eu fui com a Chloe. Você, Milena foi. E você ficou com as crianças? Eu fiquei com as crianças no primeiro momento porque só consegui voo no dia seguinte. Aí eu voltei, aí eu fui para São Paulo no dia seguinte. E a partir daí as crianças ficaram com quem? Com os avós? Não. Uma cunhada. Eu tenho um irmão mais velho, né? E a minha cunhada, ela saiu da casa dela e ela foi para minha casa ficar com os meus filhos. Sim. E vocês se dedicaram a Chloe. Aí nós ficamos 100% com a Chloe. E eu cheguei de madrugada, né? Cheguei 3 horas da manhã, eles refizeram todos os exames. Mas assim, nós já saímos com a Chloe de Marabá entubada. Sim. E a informação que eu tinha até então é que ela estava só com uma pupila reagente e a outra não. A informação que eu tinha até então. Mas assim, quando eu cheguei lá, ela já estava com as 2 pupilas sem reação nenhuma, né? E repetiram todos os exames, tomografia, todos os exames repetiram, e eu acompanhando alguns, outros não, aguardando ali, né? E 3 horas da manhã veio uma neurocirurgiã e a pediatra intensivista e me deu a notícia de que a Chloe estava com o diagnóstico de morte cerebral, e que era um quadro irreversível, porque o cérebro dela tinha inchado de tamanha forma que não tinha nenhuma manobra que pudesse ser feita. Nada. Sim. Até onde a medicina... Isso era apenas o segundo, terceiro dia que vocês estavam lá? Primeiro dia. Esse foi o primeiro dia. De madrugada, 3 horas da manhã. Muito rápido, né? Foi muito rápido, tanto que a pergunta dos profissionais daquele hospital para nós foi assim: por que vocês trouxeram ela para cá? Por que ela veio para cá? Por que mandaram ela para cá? Tipo assim... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí foi quando Milena não me deu a notícia, né? Que aí eu também não sabia disso. E ela comentou com os amigos nossos que moram nos Estados Unidos, que são inclusive americanos, e um deles que falou comigo no domingo de manhã, e eu estava no mercado, e ela ligou para mim e ela falou assim: olha, eu tenho que te dar uma notícia. A Chloe não sente mais dor. A Chloe não sente mais dor. E aí, daquele momento, eu entendi o recado. Aí eu fiquei devastado mesmo, assim. Eu perdi chão, assim. Sim. Foi quando... Foi quando a ficha caiu pra você. Não, aí foi, assim. Aí, ou seja, cara, se Deus tem um propósito, é Ele agora. Então, aproveitando que você falou em Deus, a partir daí... paralelo ao turbilhão que vocês estavam vivendo ali, um outro movimento, né? Já estava se tornando grandioso, que eram os amigos de vocês, né, se reuniram, fizeram grupo de WhatsApp, né, orando, com grupo de oração e fortalecendo vocês ali, né, com mensagens, com vídeos, com apoio, e vocês
Em contrapartida, todos os dias já fazia um vídeo também, né? Um vídeo ou dois, dando no início do dia, no final da tarde, dando também um retorno para as pessoas. E a sensação que eu tenho muito, Milena e Cliff, que e essa é uma parte muito forte da nossa conversa aqui hoje, é que ali já eram vocês que estavam fortalecendo as pessoas e não o contrário. Porque os vídeos de vocês eram de uma demonstração de força, de entendimento, que só tem quem realmente confia muito em Deus, quem tem uma fé inabalável. Porque para muitas pessoas a reação é diferente, é de questionamento, né? Deus, por que me abandonou, né? Deus, por que me abandonou? Seria o natural para muita gente. E vocês encararam de outra forma. Vocês encararam ao contrário. Vocês começaram a preparar as pessoas. E eu queria mostrar um pouquinho disso nesse vídeo que a gente tem aqui. Põe aí, por favor, Rodrigo. E aí, pessoal? Boa noite. Milena chegou, graças a Deus. Estamos juntos novamente. Depois aí de 3 noites e 2 dias aí. Difíceis separados, mas ela já voltou, graças a Deus. Chegou agora há pouco. Pessoal, atualizações aí, tá bom? Saiu lá o resultado da Tom, né? Que estava previsto. E pelo lado lá, não teve nenhuma mudança em relação ao que foi feito anteriormente, tá? Então, o diagnóstico tá o mesmo lá para a equipe médica, tá bom? Outra coisa, o que isso nos fala, tá bom? É que não vai deixar rastro nenhum pra ciência, entendeu? Tipo assim, não tem mais o quê? Não tem como. É Deus operando, é Deus que já fez para que o milagre realmente seja milagre, entendeu? Então, às vezes, a gente quer se agarrar a uma coisa aqui física e tal. Não é. Isso aí, na verdade, é revelação mesmo. É o que Deus está operando, é um milagre, assim. Ele vai falar assim, ó, levanta. E levanta. Então, assim, gravaram nesse sentido. A Milena às vezes fazia sozinha, às vezes você fazia sozinho. E aí aconteceu alguma coisa ali, né, do dia a dia de vocês, enquanto vocês estavam lá em São Paulo, que vocês já faziam uma leitura daquilo ali como também sendo um indicativo, algo, né, de positivo. Deus, né? Isso. A força que vocês tiveram foi uma coisa imensa e inquestionável. Toda essa parte dos gastos foi o plano de saúde que assumiu? Os gastos que vocês tiveram lá em relação à internação dela? A parte de toda a parte médica de internação, essas coisas, foi pelo plano. Os gastos pessoais que vocês que não. Os gastos pessoais e essas coisas assim. Até que a gente teve muito apoio. A Milena ficava todo o tempo na UTI, né? E eu tive um suporte com as irmãs, que lá é um hospital dirigido pelas freiras, sim, né, também, e elas conseguiram uma casa de apoio que era o mais próximo. Lá é um lugar muito difícil de acomodação, então o hotel era longe, então o mais próximo era uma casa de acolhimento do hospital, um projeto que eles têm, e aí onde eu ficava. Mas todos os custos, as outras coisas eram por nossa conta. Vocês lamentam alguma decisão tomada ou não tomada? Vocês, em algum momento, pensaram assim, poderíamos ter escolhido uma coisa diferente? Hoje, eu não lamento, mas logo no início a gente fez muitas perguntas, né? O Cliff já tinha, acho que assim, mais clareza, né? E eu não. Eu tive alguns porquês, mas hoje eu não lamento. Eu entendo que nós fizemos absolutamente tudo que estava ao nosso alcance e Deus nos deu essa oportunidade para que nós pudéssemos ter esse alívio, esse afago, né? Você falou uma coisa certa, Milena, porque assim, plano de saúde, por exemplo, é uma coisa que está ao alcance de todo mundo hoje, né? De todas as pessoas. Vocês tiveram essa bênção ainda, né? Tivemos isso. Já pensou uma família que não tem essa oportunidade de ter um plano de saúde, que banque levar, né, para um outro local que tem mais condição de tecnologia e tudo mais. Né? O quanto uma família assim não vai ficar, né, pensando assim, poxa, será que nós fizemos tudo que a gente poderia ter feito, né? Será que a gente foi atrás de fazer uma vaquinha, de vender alguma coisa
vender uma casa, vender um carro para investir, tentar salvar o nosso ente querido. E por isso que eu quis colocando isso aqui na conversa, porque é a realidade de muita gente. Né? Muita gente passa por isso. E, Patrick, eu faço até um parênteses aqui em relação a isso também. E uma coisa que eu quero tocar no assunto sobre amizade. Porque eu tive muitos, não foram poucos, eu estou sendo muito sincero, amigos que ligaram para nós, ligaram e falaram assim, como que eu posso te ajudar além da oração? Algo prático. Vocês precisam, isso antes da Chloe sair daqui. Se for precisar de avião, nós vamos mandar essa menina para onde for, se for para os Estados Unidos, qualquer lugar. Amigos, a gente nunca teria condições disso. Então, assim, os amigos falam assim, como que eu posso te ajudar? É médico? É avião? É o quê? Como que eu quero te ajudar. Então, assim, cara, nessa hora, os amigos, assim, é algo de Deus mesmo, assim. Sim. Como que Deus, ele se materializa, assim, e nas ações, e você vê o mover, e vê o amor dele todo momento conosco, assim, através das pessoas. O amor dele sendo revelado todo momento através das pessoas. Aproveitem, então, agradece a turma, que é um dos objetivos aqui hoje também. Eles falaram que queriam agradecer esses amigos, né? Nós queremos muito, assim, porque são muitos, mas nós queremos agradecer, na verdade, assim, os amigos que estiveram dando esse suporte para nós em todo momento. Nós fizemos amigos em São Paulo, famílias maravilhosas. Nós tínhamos grupos, movimentos, por exemplo, os legendários, que entraram em contato aqui de Marabá, com São Paulo. Houve uma emoção tão grande assim, com os pessoal dos legendários em São Paulo, capital, que foram até nós, se prontificaram e fizeram a mesma coisa. Como que nós podemos te ajudar? Com roupa, o que vocês precisam? Está frio aqui, vocês não vieram preparados, família da Milena. Então, assim, obrigado à cidade de Marabá. Vocês não tiveram tempo de se sentir desamparados? Nenhum momento. Nenhum momento. A cidade, sim. A gente entendeu que as pessoas ficaram, cara, vocês têm que ver como é que tá Marabá aqui. Marabá tá todo mundo envolvido, orando nas universidades, nas empresas, os grupos de orações das mães que oram na igreja católica, nas igrejas evangélicas, todas as pessoas orando, assim, com um amor muito grande, fora do Brasil. As pessoas entraram em contato com a gente fora do Brasil, brasileiros que estavam fora orando, parando no momento do almoço para orar. Então, assim, muito obrigado mesmo para essas pessoas que entenderam isso. Nós não somos os mesmos quando tudo isso iniciou. O que nós entendemos de fé hoje é totalmente diferente, porque nós vivemos isso. Nós não tínhamos fé, nós tínhamos fé em Deus. Mas hoje é uma fé que realmente se aplica e nós vimos isso na prática. É a fé que nos sustenta. Que nos sustenta a todos os momentos. Eu gostaria de agradecer a Igreja Batista da Paz, aqui em Marabá, no quilômetro 6. Eu gostaria de agradecer a primeira Igreja Batista da Velha Marabá, que está com o pastor Paulo Valim, né? Eu gostaria de agradecer a Igreja Batista Vinho Novo, que fica em Itaquera, São Paulo. É muito difícil quando a gente começa a falar nomes, né? Porque, obviamente, vão ficar nomes de fora, mas, assim, alguns nomes precisam ser citados, né? Tem um casal de São Paulo, que é a Fernanda e o Paulo Henrique, que ela esteve conosco na hora dos testes. Testes finais, do protocolo. E aqui em Marabá tem um grupo de estudo da Bíblia chamado Entre Elas, que é um grupo só para mulheres. E ele vem crescendo exponencialmente para a glória de Deus. E eu já estava nesse grupo há 2 anos. E hoje eu entendo que Deus já estava me forjando para que eu pudesse passar por esse tempo. E, Patrick, eu quero falar para todas as pessoas assim, esses 23 dias que nós estivemos em São Paulo, eu tenho convicção de que Deus deu para mim. A Chloe, ela estava com Deus. Muitas vezes eu orava e eu falava assim, Senhor, devolve ela para mim. Por quê? Porque assim, do pescoço para baixo, todo o organismo dela funcionava perfeitamente. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Digestão, tudo, entende? Então era uma coisa assim que pra gente era muito possível. Porque assim, nós devemos nos questionar como cristãos, se você escolhe crer na Bíblia, você precisa acreditar que Deus abriu o Mar Vermelho. Sim. Então, se Deus abriu o Mar Vermelho, ele pode restaurar o cérebro de uma criança. Sim. Entende? Então, assim, aqueles 23 dias foram para mim, eu acho que para nós, porque nós tivemos uma fé elevada a um nível outro assim, nível, sim. Outro nível. E outra coisa, eu estava tão dedicada, tão focada à maternidade, que se a Chloe fosse levada de mim assim, eu não sei se eu estaria aqui agora. E assim, tá? O Cliff agora, falando do Cliff, eu tive um suporte muito grande. Né? Teve um casal de pastores que estavam diariamente me alimentando,
Eu acordava com a mensagem deles, eu dormia com a mensagem deles, e eles me conectaram com o Fábio Tubarão. Depois, se você ter oportunidade, nas redes sociais a gente pode postar lá, que teve um caso da filha dele, que chegou, levaram para ele assinar o atestado de óbito para doações de órgão, e ele disse não, e hoje ele está com a filha dele. Agora eles se mudaram mês passado para os Estados Unidos, estão morando lá, e eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente lá em Alphaville, em São Paulo. Fui até ele, e depois que esse casal me apresentou para ele, então era o pastor Fábio, esse casal que estava juntamente comigo todos os dias, e aí foi aonde levou meu nível de fé para outro nível. Gente, estamos caminhando pro finalzinho. Tu falaste que queria fazer uma citação bíblica. Eu falei sim. Você trouxe anotado aí. Eu trouxe. Enquanto ela vai abrindo aí... Aqui já. Essa questão mesmo de que Deus falou e tem falado ao nosso coração. Hoje nós temos assim uma fé incrível mesmo que Jesus fez nas nossas vidas e tem feito. E hoje nós vemos isso como uma missão de levar as pessoas. Nós estamos chegando próximo do Natal e tem muitas pessoas que estão desencorajadas, pessoas que estão sofrendo. Sim. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que não são as circunstâncias que nos aproximam de Deus. É quem é o caráter de Deus, é quem Ele é, que é o que vai nos levar a viver o que nós estamos vivendo. Não existe ninguém forte num momento desse. Não existe ninguém forte. É o que Deus representa para nós, é quem Ele é. Não importa as circunstâncias, é aquilo que nós confiamos que Ele é. E que Ele tem nos suportado e nos dando força. E assim como diz lá em Isaías 40, nos versículos finais lá, que mesmo cansado, Ele vai renovar nossas forças. Amém. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé, então, não é um sentimento, não é uma emoção. Fé, ela é uma decisão que você toma baseado na crença mesmo, né? Só que ela é um posicionamento. A fé, ela é uma atitude. Eu decido crer na Bíblia, eu decido crer na ressurreição de Jesus e eu aceito Ele como meu único e suficiente Salvador. Perfeito. Né? Então, assim, Salmo 139:16 fala assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas essas coisas foram escritas, que é a nossa vida. Cada um dos meus dias foi ordenado antes de qualquer deles existir. Ou seja, os nossos dias, eles estão contados por Deus aqui na Terra. E a gente não pode nem aumentar e nem diminuir. Isso me trouxe muita paz. Sabe por quê? A forma como você vai viver e morrer é que vai determinar. Perfeito. Então, assim, a sua vida com Deus, ela vai determinar como você vai viver e morrer, mas você não pode acrescentar nenhum dia ou diminuir nenhum dia. E 1 Pedro 5:7 fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, assim, gente, eu não sei explicar como, eu não sei explicar da onde, eu não sei explicar por quê, eu não sei explicar, eu não sei, não temos resposta. Sabe? Eu simplesmente sei te falar com convicção que a graça de Deus tem nos sustentado. Aí se você me falar assim, como? Não sei. Você não sabe? Não sei. É Deus, eu não sei, sabe? Mas eu posso te afirmar com toda certeza que a graça de Deus tem me sustentado. Todo mundo. E se a graça de Deus pode me sustentar, ela pode sustentar você, ela pode sustentar a sua família, ela pode sustentar todos que aceitarem ela. Amém. E no teu caso, claramente não é falar da boca para fora, porque vocês vivem isso. A vida de vocês é esse testemunho. É isso. Foi ótimo ter vocês aqui. Que bom que que eu pude chegar até vocês nesse momento que vocês já estavam com a maturidade suficiente para conversar sobre isso, né? Estão mais fortes, mais fortalecidos para conversar sobre isso. Acho que o que a gente conversou aqui hoje vai servir para as pessoas se fortalecerem também. Deixar um enorme abraço para vocês. Dizer que estou feliz da gente ter podido conversar aqui hoje sobre isso, fazer essa catarse sobre o amor de vocês, sobre a família de vocês, que segue aí, firme e forte e feliz. Vocês têm as feridas de vocês, que vão estar aí sempre. Sim. Mas escolheram continuar felizes, amando um ao outro, amando a família de vocês, fortalecendo a família de vocês. A Deus acima de todas as coisas. Obrigado. Eu agradeço e dizer, vivam intensamente. Vivam cada momento. Beijem, abracem. Vocês não sabem o que vai ser amanhã.
E o que consola nós é isso. Chloe teve todos os abraços, todos os beijos que ela poderia ter. Abraço, Eu falo muito isso, eu não tenho remorso. Nós vivemos intensamente. Vivam intensamente. Isso. Então dá um Essa beijinho. mensagem. Que maravilha. Gente, obrigado a vocês. Um ótimo domingo. Até semana que vem. Vamos encerrar com a imagem da família aqui, aquela foto que faltou, Rodrigo. Bom domingo. Programa Observadores. Patrocínio Sinobras. Pode construir, pode confiar.